Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à Mateca. Dando continuidade aos nossos super aulões, venho agora trazer para vocês sobre arcos e ângulos na circunferência. Aulão importante aqui que sempre aparece alguma coisinha sobre circunferência nos vestibulares. E você que está chegando agora no canal que você não conhece, peço que gentilmente você se inscreva, dá aquela força, aquela moral para que o Walter continue aqui sempre gravando vídeos em boa qualidade para você que você consiga alcançar, é claro, todos os seus objetivos, independente do nível que você estiver em matemática. Beleza? Então, pessoal, é isso. Bora lá começar nossa aula. Primeira coisa, vamos só rapidamente para a definição do que você já deve conhecer, o que é uma circunferência, né? Então, primeira coisa que a gente vai pegar é um ponto e uma medida. Então, primeira coisa, a gente pega o plano, considera um ponto, que eu chamei de O, e uma medida R, ou seja, sempre um número positivo, onde que seria, por exemplo, o bom e velho. Imagine que você pega lá o seu compasso, você pega a sua ponta seca, que é onde seria o seu O, e aquilo que você abre seria o seu R. Aí ele fala, a circunferência de centro O e raio R é o conjunto constituído por todos os pontos P, tais que a distância de O até P é sempre igual a R, ou seja, é uma distância fixa dada. Então é aquilo que você faz, por exemplo, você faz uma abertura, que é o seu R, e você olha para todos os pontos que estão à mesma distância. Quando você faz isso para a galera toda, você gera uma figura, você gera o que a gente denomina de circunferência. Como então esse cara aqui fosse o P, e aí essa distância fixa é o que a gente denomina de R. Beleza? Quando a gente pegar dois pontos e ligá-los na circunferência, a gente cria o que a gente chama de corda. Então o que é corda? Corda é um segmento cujas extremidades estão na circunferência. Aquela corda que passa pelo centro da circunferência, pessoal, a gente denomina ela de diâmetro. Então, essa corda máxima aqui, a maior corda que a gente tem numa circunferência, nós denominamos ela de diâmetro, beleza? O raio é sempre um valor positivo e ele nada mais é que um segmento cujas extremidades estão no centro e na circunferência, beleza? Quando a gente considerar os pontos interiores da nossa circunferência, além dela, é claro, a gente cria o que a gente chama de círculo. Então, o círculo ele vai ser o menor ou igual a R, tá bom? Então, mais à frente aí, quando a gente for falar de círculo, ele é o quê? Ele é o conjunto dos pontos que estão a distância menor ou igual a essa distância dada, que a gente chama de R, beleza? E aí a ideia nossa é trabalhar o máximo possível aqui sobre arcos e ângulos dentro da circunferência, ok? Para a gente começar aqui, a gente vai falar um dos resultados de grande importância, que é sobre a mediatriz a respeito de um segmento de uma corda na circunferência, que é uma propriedade importante. Resolvi, por exemplo, esses dias um exercício da SpaceX, onde fortemente utilizei tal propriedade. Ele fala o seguinte, o raio é sempre perpendicular a uma corda, que não é o diâmetro, C e somente C, a divide em dois segmentos congruentes. O que a gente tem aqui? Ó? Digamos que eu pegue aqui, por exemplo, uma circunferência de centro O e uma corda com extremidades AB, onde essa corda ele está te dizendo que não é o diâmetro. O que estou querendo dizer para você? Se esse ponto aqui for o ponto médio, então necessariamente, né, se esse cara aqui for o ponto médio, então necessariamente nós temos aqui um ângulo de 90 graus. E o motivo disso ser verdade é bem simples. Por exemplo, você sabe que a distância de O até A é igual à distância de O até B. Por quê? Se trata do raio da minha circunferência. Então, essa medida é igual a essa. Beleza. Essa medida é igual a essa. Então, o que acontece? Nós estaríamos criando um triângulo isósceles, o triângulo OAB. Se ele é isósceles, esse ângulo da base é igual a esse ângulo aqui. Então, por exemplo, pelo caso lado, né? Porque ó, esse lado é igual a esse. Nem precisaria olhar para os ângulos, né? Esse lado é igual a esse. Esse lado é igual porque é o raio. E esse cara aqui é comum. Nós temos dois triângulos congruentes. Se nós temos dois triângulos congruentes, esses dois ângulos aqui ó, são iguais e eles juntos formam 180 graus. Então, cada um deles é 90 graus. Então, necessariamente, nós temos aqui uma perpendicular. Esse é o motivo que a gente tem. Toda vez, independente, se você considerar, então, uma circunferência, beleza, pegou a corda, ok, a reta que passar perpendicularmente, ela sempre passará no ponto médio. É isso que a gente tem. E essa reta aqui, né, que faz isso acontecer, a gente dá um nome, né? Ela já tem um nome, é a mediatriz. Tá bom? Então é isso, pessoal. Bora lá continuar nossos exemplos. Para a gente entender, fazer uma prática, né, desse exercício, vem aqui ó, comigo aqui. Ó.
em uma circunferência de raio 30 centímetros, será que pode existir uma corda que meça 45 centímetros? Como é que a gente faz para determinar? Então, o que ele está falando? Ó, em uma circunferência, o raio é igual a 30. Então, esse segmento que eu estou marcando aqui para você agora, neste momento, ele disse que é igual a 30 centímetros. Ok. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui, né, de ponto médio, então vou considerar aquela que passa pelo ponto médio. Nós temos uma corda de 45 centímetros, então todo esse segmento de A até B mede 45 centímetros. Como esse cara aqui é o ponto médio, então vou olhar para a metade do caminho, ou seja, 45 sobre 2. Aí o objetivo é, será que eu encontro esse valor de x? Se eu conseguir encontrar esse valor de x, eu consigo determinar se existe tal corda que satisfaz tal condição. Se a gente for olhar aqui, a gente formou um triângulo retângulo, então vale nele o teorema de Pitágoras. Então a gente tem o seguinte, 30 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais quem? 45 sobre 2 ao quadrado. 30 ao quadrado é 900, então 900 é igual a x ao quadrado mais quanto? Para a gente fazer 45 vezes 45, tem um método prático aqui. 5 vezes 5 vai dar 25. E aí você troca, por exemplo, 4 pelo 5, tá certo? Se fosse 6 e 6, né, você trocaria o 6 pelo 7. Então você vai sempre trocar um deles por um a mais. Aí 5 vezes 4 vai dar 20. Então a resposta daqui é 2025. Então 2025. Como é 2, 2 ao quadrado é igual a 4. Então significa o seguinte, que x ao quadrado, ele vai ser igual a quanto? Ele vai ser igual a 900 menos 20.025, né? 20.025 é boa, né? 2.025 dividido por 4. Se eu tirar o mínimo aqui, vai ficar 3.600 menos 2.025, tudo isso aqui dividido por 4. Então, quanto que vai dar isso aqui? 3.600 menos 2.025. Se fosse 2.000, ficaria 1.600. Como tem esse 25 a mais para tirar, vai ficar 1.575, certo? Então, ó, se fosse 3.600 menos 2.000, daria 1.600. Como isso tem esse 25 para tirar também, dá 1.575. Então, a gente vai ter 1.575 dividido por quanto? Dividido por 4. Esse daqui é igual ao meu x ao quadrado, então significa que o x vai ser o quê? A raiz quadrada desse número. Então, vai ficar a raiz quadrada de 1.575 e a raiz quadrada do 4 é 2. Então, significa o seguinte, pessoal, existe tal cara que faz com que isso aconteça. Basta a gente resolver tal problema. O que isso significa na prática? Para que essa corda exista, basta a gente pegar ela a essa distância de quem? Do centro da circunferência. Então, se eu pego uma corda que está a essa distância, aqui eu não estou, né, tá, não simplifiquei o 1575 aqui, porque não é necessário nesse momento. Mas o que eu estou querendo dizer? Se você pegar uma corda que está a essa distância do centro, pronto, você vai conseguir criar uma corda com 45 centímetros de comprimento. Beleza? Então, pessoal, é isso aqui. Bora lá continuar as nossas agora importantes propriedades que a gente tem para falar sobre a circunferência. Pensa num assunto importante que é essa tal de tangência, né? Ponto de tangência, reta tangente. Isso é importante até depois, né, no ensino superior, quando você for fazer, você que é da área de engenharia ou vai para a área de ciências exatas e for trabalhar o cálculo diferencial integral, vocês vão ver a boa e velha reta tangente muitas vezes como uma das principais ferramentas que a gente tem dentro da matemática, principalmente no cálculo. Essa definição ela fala o seguinte, né? Quando uma reta e uma circunferência têm apenas um ponto em comum, dizemos que a reta tangencia a circunferência e chamamos de reta tangente à circunferência. Então o que acontece? Toda vez, né, que a gente tiver uma circunferência, uma reta pode ser um segmento onde intercepta em um único ponto, que eu vou chamar aqui esse ponto de T, e aqui seria O, essa reta a gente denomina ela de reta tangente. A principal característica que a gente vai trazer aqui, né, é que essa reta tangente ela sempre será perpendicular com o segmento, com o raio que forma com esse ponto de tangência, tá certo? Então, toda vez que isso acontecer, nós temos aqui esse perpendicularismo, tá bom? Aqui eu não vou trazer a justificativa, né, a demonstração, porque isso aqui é demonstrável também, que essa reta tangente é perpendicular. A demonstração ela vai por absurdo, né? Ou seja, suponha que ela não seja perpendicular, e aí, no caso, você vai chegar numa contradição a partir de apenas utilizando semelhança de triângulos. Então, você que é o cara aí
que gosta de demonstrar as coisas, deixo aí para você. Então você vai fazer por contrapositivo ou, né, dedução absurda, dependendo da sua conclusão. Suponha que ela não seja tangente, né? O que aconteceria? Essa é a ideia, é isso que a gente tem. Beleza? Então é isso que a gente tem para falar sobre reta tangente. É dada uma circunferência, uma reta que tem apenas um ponto em comum com a circunferência, ela é denominada de reta tangente, beleza? A característica de grande importância é que ela sempre formará um ângulo de 90 graus com o raio. E é interessante que quando você pegar pontos nessa reta tangente, você vai conseguir, por exemplo, aplicar aqui o teorema de Pitágoras diversas vezes, aí, ou quantas forem necessárias, tá bom? E aí, no caso, pessoal, a gente tem ainda, né, só para critérios de conhecimento, embora seja altamente intuitivo, aquela reta que interceptar a circunferência em dois pontos, a gente denomina ela de reta secante, tá bom? E aí, no caso, o segmento, né, que fica interior à circunferência é o que a gente denominou de corda anteriormente. Aí. Então, é isso que a gente tem. E aí, a partir do momento que você tem uma reta que está externa, que não intercepta a circunferência, ela dá o nome de reta externa da circunferência. Beleza? Então, fechou o rolê aqui. Essa é a parte que a gente tem para falar sobre retas na circunferência. É claro que a gente sempre tem pontos exteriores, pontos interiores em relação à circunferência, pontos que estão na circunferência. Isso tudo aqui são nomenclaturas que intuitivamente a gente consegue perceber tal existência, beleza? Agora vamos lá. Seguinte, a gente vai começar aqui as definições que envolvem arcos na circunferência, e a primeira delas ele fala o seguinte: sejam A e B dois pontos distintos na circunferência ou de uma circunferência. A corda que contém esses pontos divide a circunferência em duas partes denominadas arcos. O que a gente tem? Primeira coisa, a gente pode considerar as cordas diametralmente, né, ou melhor dizendo, esses pontos aqui, diametralmente opostos, né? Então significa que eles são pontos que estão no diâmetro da minha circunferência, ou seja, são pontos que estão na nossa corda máxima. Quando isso acontecer, a gente vai criar dois semicírculos, que são esse aqui verde e azul que você pode estar vendo. Então, esse aqui são dois semicírculos que a gente tem quando a gente constrói arcos diametralmente opostos. E aí é interessante que a medida desse arco, a gente não está aqui mais definindo grau, né, ou qualquer outra unidade de medida, isso aqui fica para uma aula de ângulos, isso aqui já não é mais uma aula de ângulos, está à frente. Isso daqui a gente denomina como sendo 180 graus, uma vez que a volta completa na circunferência é correspondente a 360 graus. Então a gente cria dois semicírculos, cada um com a medida do arco de 180 graus. Beleza. E aí o que acontece? Se esses caras não forem, por exemplo, o diâmetro da minha circunferência, ou seja, se essa corda não for o diâmetro, o que vai acontecer? Essa corda ela vai dividir a minha circunferência em dois semiplanos, né? Vamos dizer assim, um plano que contém, né, o centro da circunferência e um plano que não contém. Eu gostei dessa definição. O plano que não contém, melhor dizendo aqui, né, o plano que não contém o centro da circunferência sempre vai formar para a gente um arco menor, que seria esse cara aqui. Ele é um arco menor, você consegue ver que ele é menor. Então isso aqui é o que a gente chama de arco menor. Já o plano que contém a circunferência, ele vai formar, pessoal, um arco chamado de arco maior, que é esse cara aqui que vocês estão vendo eu marcar. Então, esse cara aqui é um arco maior. Tá bom? É isso que a gente tem. E aí, o que vai acontecer, né? Quando o exercício não deixar claro ou ele não especificar qual é o arco que você está considerando, por convenção, sempre a gente vai considerar como sendo o arco menor. Então, considere uma circunferência de arco OAB ou de arco AB. Então, no caso, a gente sempre está considerando o arco menor. Então, no caso aqui, se eu falo o arco AB, a gente estaria considerando necessariamente o arco menor, salvo menção contrária. Como é que seria essa menção contrária? Ele pode, por exemplo, pegar aqui um ponto C e ele deixa claro, considere o arco ACB. Então, necessariamente é o arco que passa pelo A, depois do C e vai para o B. Então, ele está especificando qual arco que você quer utilizar, tá bom? Agora, só para a gente entender, a gente consegue, por exemplo, definir a medida desse ângulo aqui chamado de ângulo central a partir do arco da minha circunferência. Então, é o seguinte: todo ângulo cuja extremidade é o centro da circunferência e os seus lados são raios, ó. Ângulo, lembra que o ângulo é uma figura, né? Só para a gente trazer rapidamente.
Ângulo é o quê? É a figura formada por duas semirretas que têm a mesma origem. E essas semirretas a gente chama elas de lados, tá certo? Então, por exemplo, aqui eu chamo de AOB. Então aqui nós temos o ângulo AOB, beleza? E tanto o A quanto o OB são os lados desse ângulo. Aí, no caso, esse ponto é chamado de vértice. Então, quando a gente tiver um vértice no centro da circunferência e os lados são os raios, nós criamos sempre o que a gente denomina de ângulo central. O que vai acontecer? Esse ângulo central aqui, ele vai ter uma medida que eu vou chamar ele aqui de alfa. Por definição, ele tem o mesmo valor que a medida do arco correspondente. Então, o que isso significa? O arco, o ângulo central alfa, ele tem a mesma medida do arco AB. E aí, no caso, né, por exemplo, se eu considero esse cara aqui de fora, vou chamar ele aqui, por exemplo, de beta, então beta seria a medida do arco. Aí vamos colocar aqui um ponto C só para deixar claro, né? A medida do arco ACB, tá bom? Então é isso que a gente tem. Esse cara aqui é denominado de ângulo central. Então o que é o ângulo central? Ele é o ângulo que tem o vértice no centro da circunferência. Qual é a principal característica dele? Ele tem a mesma medida da abertura do meu arco. Ou seja, né? Imagine que você pegue lá uma pizza e aí você divide essa pizza em 8 partes, né? Como a gente está acostumado a ver por aí. Se você pegar então 360 e dividir por 8, isso aqui dá um valor de 45 graus. Então esse arco aqui da circunferência é de 45 graus que terá a mesma medida desse ângulo central. Um lugar onde você estuda bastante esse tipo de teoria, né? Principalmente do ângulo central aqui, e o arco, é claro, também, é quando a gente vai trabalhar a trigonometria, né? Seno e cosseno no círculo trigonométrico, você usa bastante esse tipo de arco, né? Só que no caso o raio é sempre 1. Beleza? Então é isso que a gente tem. Essa é o que a gente chama de medida do arco. É a abertura em graus, pode ser em radianos também. Lembrando que o radiano, a gente tem a unidade, né, a conversão, né, porque 2π é o que corresponde a 360 graus, ou π é o que corresponde a 180 graus. Então, qualquer coisa que você queira fazer para sair de graus e para radiano e vice-versa, você pode, por exemplo, utilizar essa relação junto com uma regra de 3, e aí você mata e você consegue fazer a conversão de qualquer valor para sair de um e chegar no outro, ok? Agora vamos lá falar um pouquinho das propriedades que a gente tem sobre ângulos. Vem comigo. A primeira propriedade importante que a gente vai ter sobre os ângulos é o que a gente chama de ângulo inscrito. O que é um ângulo inscrito? É quando o seu vértice está na circunferência e os seus lados são cordas desta circunferência, tá bom? Então, ângulo inscrito é todo ângulo cuja extremidade está em uma circunferência e os seus lados são cordas da circunferência. Qual vai ser a característica de um ângulo inscrito? Primeira coisa, pessoal, o que acontece? Esses ângulos inscritos, né? Esse ângulo inscrito ele vai ter uma extremidade que é o meu AB. Eu consigo, por exemplo, então, olhar para o ângulo central que essas extremidades conseguem formar, que eu vou chamar então esse ângulo central, como eu chamei anteriormente, de alfa, tá bom? É isso que a gente vai ter. Por exemplo, se eu conectar o ponto P a esse centro dessa circunferência, se você perceber, você vai criar dois triângulos isósceles. Esse cara aqui é igual a esse, e essa medida é igual a essa daqui, justamente porque é o raio da circunferência. Então, por exemplo, se eu chamar esse cara aqui de x, esse aqui será um x também. E aí, se eu chamar esse aqui de y, esse aqui também será um y. E aí, o que a gente pode tirar de conclusão? Olha só, se eu prolongo esse segmento aqui até, ou seja, se eu construo, por exemplo, uma corda, no caso, o diâmetro, a gente vai ter o seguinte, essa medida aqui, pessoal, ela pode ser olhada como sendo um ângulo externo de um triângulo. E o ângulo externo de um triângulo ele é igual à soma das medidas dos dois não adjacentes, que é o que a gente chama de teorema do ângulo externo. Então, esse cara aqui é quem? É 2y. Pelo mesmo argumento, se eu olhar para este daqui, o que vai acontecer? Ele vai ser igual a quanto? A 2x. Ou seja, o que a gente tira disso tudo aqui? O alfa, ele é 2y mais quem? 2x. Se eu coloco 2 em evidência, então a gente vai ter alfa é igual a 2 vezes y mais x. Ou seja, y mais x é igual a quanto? Alfa dividido por 2. Então, qual que é a moral da história aqui, né? Se eu tiver, por exemplo, então, um ângulo, dado aqui é uma circunferência, né? Ficou fraquinho aí porque aqui é um lápis, dado uma circunferência. Se você considera, por exemplo, então, um ângulo inscrito, beleza? Então, aqui a gente tem um ângulo inscrito. O que vai acontecer? Se esse cara aqui, que esse arco, for alfa,
esse daqui, ele sempre vai ser alfa dividido por 2. Então, se eu tiver um ângulo inscrito com o mesmo correspondente de um ângulo central, se o ângulo central medir alfa, o ângulo inscrito vai medir o quê? Alfa sobre 2, tá bom? Então, bora lá só ver aqui, né, o que a gente tem, que são as possibilidades, como a gente acabou de verificar. Então, independente de como for, as demonstrações seguem do mesmo jeito que eu acabei de fazer. Então, o que a gente tem? Se eu for considerar, por exemplo, esse cara aqui, este cara aqui e este cara aqui, né? Se a gente for considerar, por exemplo, essa medida como sendo alfa, aí nós temos aqui toda essa medida aqui, mesmo que seja maior que 180 graus alfa, mesmo, olha só que interessante, esse daqui, ela é bem bacana de você tentar demonstrar. Esse cara aqui, que eu vou chamar ele de alfa, independente de qual seja o formato, independente de onde que esteja esse nosso ângulo escrito, esse cara aqui vai ser alfa sobre 2, alfa sobre 2, alfa sobre 2. E é interessante, né, que esse daqui, por exemplo, a gente consegue até verificar, né, como esse lado é igual a esse. Se eu chamar esse aqui de alfa sobre 2, esse aqui vai ser alfa sobre 2. Realmente, esse aqui é o ângulo externo, ele vale o dobro, né, porque alfa sobre 2 mais alfa sobre 2 dá justamente alfa. A justificativa desse aqui a gente acabou de fazer anteriormente. Basta você passar aqui, e aqui vai ser a mesma coisa. Basta você trabalhar com este, né, puxa para cá, para cair nesse problema, e aí você vai trabalhando aqui, ó, com triângulos isósceles, e você consegue fazer a mesma conclusão. Então, o ângulo escrito, ele sempre é o ângulo central dividido por 2. Esse cara aqui é o ângulo inscrito. Aí é importante sempre você lembrar que, se às vezes você não tem essa medida explícita, pessoal, tenta olhar para o arco, né? Mas às vezes a gente não tem o ângulo, mas tem o arco, então você tem que pensar que é a mesma coisa, já que o arco tem a mesma medida do ângulo central e vice-versa. Então, se você não tiver com o ângulo, ele é a mesma coisa que o arco, o ângulo inscrito vai ter a metade da medida do arco correspondente. E isso é importante porque a gente, por exemplo, pode trabalhar da seguinte maneira, olha só, vem comigo aqui. Digamos que a gente pegue, por exemplo, aqui um arco de medida AB, esse é o arco. Observe que fica difícil a gente olhar para o ângulo central, mas eu não preciso olhar para o ângulo central. Qual é a característica? Se esse cara aqui tiver uma medida x, por exemplo, o que vai acontecer? O ângulo inscrito correspondente a ele, o que é? Tem que ter a corda com as extremidades nesse arco, será x sobre 2. Será x sobre 2, será x sobre 2 e será x sobre 2. Independente de onde o cara estiver, se você tiver por mais pertinho que ele esteja aqui, ele vai ter medida igual a x sobre 2. Essa é a característica que a gente vai ter. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o que a gente tem? Por exemplo, aqui, ó, eu sei que esse arco aqui, tá bom, se isso aqui é 40, pensa, isso aqui seria 80, mas esse é metade, então vale 40 também. Então, ao invés de você precisar calcular quanto que vale esse, se você tiver uma das medidas, basta você comparar, porque todas elas serão iguais, que é o que a gente diz, né? Todo ângulo inscrito que submete ao mesmo arco tem a mesma medida. Então, se você pegar um ângulo inscrito que está correspondente a um mesmo arco, independente da quantidade, todos eles terão a mesma medida, beleza? Aqui, então, só por exemplo, aqui bem... exemplo bem bobinho, né? Aqueles exemplos pós-teoria, só para você entender. Então, por exemplo, isso aqui é igual a 112 graus, esse cara aqui vai ser a metade, 112 dividido por 2, e aí no caso, 112 dividido por 2 vai dar 56. Então, isso aqui é igual a 56 graus, e aí a gente já responde rapidamente, tá ok? Bora lá, então, falar um pouquinho mais sobre outras propriedades dos ângulos. Uma outra propriedade que nós temos sobre os ângulos são ângulos de segmento ou ângulo semi-inscrito. O que acontece? Você tem um ângulo cujo vértice está na circunferência, só que o que a gente vai ter aqui? Um lado desse ângulo é uma corda. Então, um lado do ângulo é uma corda. O outro lado, ele é um segmento tangente, ou seja, né, o que vai acontecer? Esse segmento forma 90 graus com o raio ali, né, naquele ponto ali que a gente já viu anteriormente. Beleza, então, por exemplo, digamos que aqui seja um arco A, aqui é o segmento medida AB, nós queremos relacionar esse ângulo aqui, que é um ângulo que eu vou chamar aqui de alfa, tá bom? O que a gente vai ter aqui? Olha só interessante aqui, ó. Vamos puxar aqui só para a gente perceber. O que a gente vai ter aqui?
Esse cara aqui eu não sei, vou chamar ele de beta, que é o meu ângulo central. Vou chamar ele de beta. Eu sei que essa medida aqui, x, é igual a essa, porque nós temos um triângulo isósceles. Então, o que vai acontecer? 2x mais beta é igual a quanto? A 180. Então, 2x é igual a 180 menos beta. Então, x ele é igual a 90 menos beta sobre 2. Ok, guarda essa informação. Mas olha só que interessante, né? Lembra que esse cara aqui é um ponto de tangência? Então, significa que alfa mais x também é igual a 90 graus. Isto é, x é igual a 90 graus menos alfa. Compara esses dois valores de x. Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? É 90 graus menos alfa é igual a 90 graus menos beta sobre 2. Posso mandar o 90 graus embora, então menos com menos vai ficar mais, então significa que alfa é igual a beta sobre 2. Então o que vai acontecer? Toda vez que a gente tiver um ângulo, né, de segmento, que é um ângulo que está na circunferência, um lado é corda, o outro lado é tangente, esse ângulo vai ser sempre a metade também do ângulo central. Beleza? Então essa aqui é uma outra propriedade que a gente tem para você sobre ângulo de segmento. Bora lá continuar as nossas propriedades. E agora aqui que a gente vai começar a trabalhar com os ângulos que estão ou dentro ou fora da circunferência. A primeira propriedade, que é o que a gente chama de ângulo excêntrico, é interiores e exteriores. Esse ponto aqui, ele é um ponto interior, então esse cara aqui seria um ângulo excêntrico interior. Qual que é a ideia? O que a gente vai ter? O objetivo nosso é a gente comparar o valor desse ângulo, que eu vou chamar aqui de x. Nós temos aqui, por exemplo, o arco ABC. Nós temos aqui o arco AD, tá bom? Então, nós temos aqui o BC e temos o arco AD. O que a gente sabe? O que a gente consegue tirar? Se eu fechar, por exemplo, aqui essa corda, né, essa corda CD, a gente vai ter o seguinte, nós vamos ter esse ângulo aqui, que eu vou chamar ele de alfa, cujo arco correspondente é o AD, e nós temos esse ângulo aqui que eu vou chamar de beta, cujo arco correspondente é o CB. Observe que o x ele é um ângulo externo, então a gente tem que x ele é igual a alfa mais beta, alfa mais beta. Só que o alfa ele nada mais é que o AD dividido por 2, então ele é o arco AD dividido por 2. E o beta ele nada mais é que o arco BC dividido por 2. Qual é a conclusão, então, que a gente tira? O ângulo excêntrico interior, o que ele vai ser? Na hora que você estiver olhando para esse ângulo, ele vai ter, né, um arco e o outro arco. Então, ele vai ser a média, né, aritmética desses arcos, porque ele vai ser AD mais BC dividido por quanto? Dividido por 2, então ele é a média aritmética dos arcos correspondentes, que estão tanto na frente dele, né, quanto aqui no seu OPV, né, porque esse cara aqui vale x também, então ele vai ser os arcos que estão, vamos dizer assim, dos dois lados, nas duas direções dele. Esse é o ângulo excêntrico interior. Aqui para vocês um exemplo, né, que a gente tem aqui, ó. O objetivo nosso é encontrar o valor de x. Como é que a gente pode fazer para determinar tal valor? Primeira coisa, pessoal, o que a gente tem? Como aqui é um ângulo de 35 graus, observe que esse cara aqui é o arco correspondente a ele. Como ele é um ângulo inscrito, esse ângulo aqui é de 70 graus, é sempre o dobro. Pelo mesmo argumento, o que a gente tem? Esse ângulo de 45 graus, esse é o arco correspondente a ele. Como 45 graus é um ângulo inscrito, então este cara aqui vale quanto? 90 graus. Portanto, como eu queria encontrar o valor de x, então x, como ele é um ângulo excêntrico interior, ele é a média aritmética dos arcos que estão aqui na frente dele. Então ele vai ser 90 mais 70 dividido por quanto? Dividido por 2. E aí 90 mais 70 dá 160, então a gente vai ter 160 dividido por 2, e 160 dividido por 2 é igual a quanto? É igual a 80, que se você for ver é a soma do 45 com o 35, tá bom? Então é isso que a gente tem. Bora lá olhar para o excêntrico exterior. Vem comigo aqui, ó.
O ângulo excêntrico exterior, que depois a gente vai utilizar essa figura novamente, as duas, né, a gente vai utilizar daqui a pouquinho para falar sobre o tamanho das cordas ou o tamanho desses segmentos aqui. Só que antes a gente está trabalhando com ângulo, então ó, vem comigo. Primeira coisa, o ângulo excêntrico exterior é esse cara aqui de fora e eu preciso fazer alguma relação que envolve ele também. Qual vai ser a ideia aqui? Ó? Vem comigo. Por exemplo, eu vou puxar aqui o segmento, né, AD. Esse segmento AD, nós temos aqui, por exemplo, esse arco aqui, vou chamar esse cara aqui de x porque fica mais fácil de a gente utilizar. A gente já sabe que x, ele é igual ao arco AC, dividido por quem? Dividido por 2. Esse é o valor de x. E aí, a gente pode, por exemplo, também olhar esse arco aqui, o seu ângulo correspondente, que é um inscrito, é esse que eu vou chamar de y. Então, a gente tem, por exemplo, que y ele é igual ao BD sobre 2, beleza? Porque ele é um ângulo inscrito. Só que, por exemplo, pessoal, o y ele é um ângulo externo do triângulo. Se ele é um ângulo externo, ele vale x, mais esse ângulo aqui que eu vou chamar de alfa. Acabei não nomeando ele. Então, y nada mais é que x mais alfa. Mas como eu quero encontrar o alfa, ele é igual a quem? A y menos x. Só que y é BD sobre 2 e o x é o AC sobre 2. Então, significa que o alfa nada mais é que o BD menos quem? O AC dividido por quanto? Dividido por 2. Então, por exemplo, o ângulo alfa ele vai ser o cara grandão lá da frente dele menos o cara aqui pertinho dele dividido por 2. Então, grandão menos o menor dividido por 2. Esse é o ângulo excêntrico exterior, tá bom? Não se esqueça que sempre depois, né, dos nossos aulões a gente traz aqui uns exercícios de vestibulares, exercícios bem atualizados, exercícios com bom grau de dificuldade, sempre para tentar dar aquela lapidada e você perceber onde que a gente aplica tudo isso que a gente está vendo. A primeira coisa aqui, ó, sejam AB e CD cordas distintas de uma mesma circunferência que se interceptam interiormente aqui num ponto P. Então nós temos essa seguinte propriedade, né? AP vezes PB é igual a PC vezes PD. Então, é isso que a gente tem. A ideia, a justificativa disso daqui, ela é bem simples a gente justificar. A gente simplesmente utiliza aqui semelhança de triângulos para trabalhar com a justificativa. Por quê? O que vai acontecer? Vem comigo aqui, ó. Por exemplo, se a gente conectar aqui e fechar, né, esses dois, fechar formando aqui dois triângulos, observe aqui, né, o triângulo CBP e o triângulo ADP. Primeiro, esse ângulo é igual a esse porque eles são ângulos opostos pelos vértices. Aí, o que acontece? Se você for considerar esse ângulo aqui, ó, quem é o arco correspondente a ele? É o BD. E aí, interessante que o BD ele também é um arco correspondente ao ângulo, né, de vértice A. Então, significa que esse ângulo está aqui em cima. Ou seja, eu achei dois pares, né? Achei um par de triângulo, melhor dizendo, que possui dois ângulos internos congruentes. Significa que os triângulos são semelhantes. Ou seja, se eles são semelhantes, então a gente tem o triângulo PBPC, BPC, semelhante ao triângulo correspondente do B, pessoal. Quem que ele é o correspondente do B? É o D. Então seria DPA, tá bom? Então esses são os caras. E aí o que a gente tem aqui? Ó? Por exemplo, o AP está para o seu correspondente, que seria aquele cara que tem o mesmo ângulo, ó, está para o PC, o AP está para PC, assim como o DP, que é o maior aqui, DP, está para quem? Para o PB. Ou seja, se você multiplicar em cruz aqui, você vai ter o quê? AP vezes PB, então AP vezes PB, ele é igual a PC vezes PD. É isso que a gente tem. Então, por exemplo, x, y, z e w. Então, a gente tem que x vezes y é igual a z vezes w. É igual a z vezes w. Então, essa é a propriedade que a gente tira aqui, a nossa primeira propriedade, tá bom? É isso que a gente tem. Bora lá, então, mais uma propriedade, só que agora a gente vai considerar o ângulo que a gente tem aqui exterior. Para a gente fazer essa consideração, a gente vai utilizar praticamente a mesma ideia que a gente viu anteriormente
a respeito, né, de ângulos excêntricos, mas no sentido agora de a gente tentar encontrar um par de ângulos, um par de triângulos semelhantes. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou puxar aqui, né, essa corda, né, como podemos assim dizer. Vamos chamar aqui esse ângulo de alfa, e aí nós temos o seguinte, esse cara aqui, 2 tracinhos, não sei. Se eu for fechar essa corda aqui, ó, pessoal, que eu estou marcando aqui para você, observe que essa corda, esse ângulo A e o ângulo C, eles têm o mesmo arco em comum. Então, significa que esse ângulo também está aqui. Então, o que aconteceu? Nós temos o triângulo BPC, o triângulo BBC, semelhante a qual triângulo? Ao PDA. Porque eles possuem 2 ângulos internos congruentes. Ambos possuem o ângulo alfa e esse ângulo aqui a gente concluiu que eles são congruentes. O que isso significa? A gente pode olhar então para o seguinte, ó, a base do grandão aqui, ó, PA, está para a base do grandão aqui, que no caso aqui é o PC, assim como, por exemplo, eu olhei para a base, agora eu vou olhar para esse lado, né? Então, que lado primeiro? Eu comecei com esse grandão aqui. O grandão, né, ele corresponde, no caso, a PD. Então, PD está para quem? Para PB. Se eu multiplicar em cruz, então a gente tem que PA vezes PD, ele vai ser igual a PC vezes o PD. Isso aqui, pessoal, a gente chama de potência de ponto, tá? Então, por exemplo, a distância até o primeiro vezes a distância até o segundo é igual à distância até o primeiro daqui vezes a distância até o segundo do outro. Isso eu poderia ter vários segmentos, né? Não só 2, eu poderia ter a quantidade que for, a gente sempre vai ter esta igualdade. É isso que a gente tem. E se a gente tivesse, por exemplo, aqui, né, um ponto, esse ponto P fosse um ponto de tangência, aí você fala, pô, eu não tenho 2 segmentos, então seria ele ao quadrado é igual à medida da multiplicação dos outros que a gente tem, tá bom? Então esse aqui, no caso, é o que a gente tem, é o ponto, potência de ponto, e é isso que a gente tem. Bora lá fazer mais um pouquinho de teoria aqui pra gente, vem comigo. Agora a gente vai praticamente finalizar aqui as nossas propriedades, pessoal, e a gente tem o seguinte, se os dois lados de um ângulo de vértices P são tangentes a umas circunferências no ponto A e B, então a medida do ângulo P, então vamos chamar esse cara aqui de alfa, é igual a 180 menos a medida do arco menor determinado por A e B. O que isso significa, né? O motivo disso é porque esses caras aqui são pontos tangentes, então aqui forma um ângulo de 90 graus. E aí, por exemplo, esse aqui vai ser um beta. O que a gente tem? Isso aqui é um quadrilátero, se você for olhar PA, aqui O, né? PAOB é um quadrilátero. O que é um quadrilátero, então? A figura, a soma dos ângulos internos é igual a 360 graus. Como eu já tenho 2 de 180, então significa que alfa mais beta é igual a quanto? A 180 graus. Então, alfa é igual a 180 menos beta. Essa é a primeira informação que a gente tem. E outra coisa que a gente vai ter agora, pessoal, é que a medida do segmento de P até A é igual à medida do segmento de P até B. E isso aqui a gente vai utilizar bastante. Tem muitos exercícios que utilizam tal característica, tal propriedade. Então, por exemplo, se eu fechar aqui esse segmento, o que vai acontecer? Nós temos o seguinte, esse lado é igual a esse, certo? Nós temos aqui, porque é o raio, nós temos o ângulo de 90 graus e nós temos um lado comum. Então aqui é o caso, por exemplo, hipotenusa, ângulo de 90 graus. Então necessariamente, por exemplo, se eu tivesse essas medidas de 90, era só usar um Pitágoras que eu conseguiria achar que essa medida é igual a essa. E o mais interessante que a gente vai ter disso tudo, pessoal, é que esse cara aqui, né, se eu for chamar esse ângulo de x, aqui vai ser x também. Então isso aqui vai ser sempre uma bissetriz desse ângulo P. Então isso é interessante, ele vai ser a bissetriz do ângulo alfa, né? Então no caso aqui, só para concluir, ficando com as letras que a gente já está usando, o x nada mais é que alfa dividido por 2, já que eu olhei
tudo isso daqui. Beleza, pessoal? É isso, então, no caso, né, a gente tem aqui também como sendo beta dividido por 2. Bora lá fazer um exemplo de aplicação disso daqui. Um clássico exemplo é quando a gente considera um triângulo retângulo e dentro dela uma circunferência inscrita. Então, uma circunferência está inscrita em um triângulo retângulo cujos catetos medem B e C. Então, digamos que esse cateto mede B, esse cara aqui mede C, aqui então é o ângulo de 90 graus e a hipotenusa mede A. Determine o diâmetro dessa circunferência. O que a gente tem? Se eu descer o raio aqui, né, já que é um ponto de tangência, eu posso descer o raio que eu garanto o ângulo de 90 graus. Já que a circunferência está inscrita, então ela é tangente aos lados. Então aqui também um ângulo de 90 graus. Então é interessante que se eu chamar isso aqui de R, esse aqui de R, esse cara aqui vai ser R também, e esse aqui vai ser R, porque no fim das contas eu formei um paralelogramo que tem dois lados iguais aqui, né, e ângulos de 90 graus nada mais é que um quadrado. Então o que a gente vai ter aqui? Ó? Essa medida aqui, pessoal, ela vai ser nada mais que C menos R. Pelo mesmo argumento, essa medida aqui ela vai ser quem? B menos R. Só que aí, o que acontece? Se eu levar esse ponto para cá, a gente vai construir segmentos, né? Dois segmentos tangentes e um ponto exterior. Então, significa que essa medida aqui também será igual a C menos R, assim como essa medida será B menos R. Ou seja, qual é a moral aqui? A soma disso tudo dá a hipotenusa. Isto é, B menos R mais C menos R. Isso aqui é igual a quem? É igual a A. Então, B mais C menos A é igual a quanto? Menos R com menos R dá menos 2R, vai para lá 2R. É igual a 2R, que era justamente o que eu queria. Então, significa que o diâmetro da circunferência, ele é a soma dos catetos, então B mais C, menos quem? A hipotenusa. É claro que você não deve ficar decorando essas coisas, mas se você entender o processo de construção, porque aí você aplica sempre quando for necessário. Beleza? Então, pessoal, bora lá começar os nossos exercícios que referem-se a essa aula. Fica aí comigo, vamos lá. Para começar, vamos pegar aqui um exercício da FUVEST, um exercício antigo, década de 90, mas vocês sabem, né? Aqueles exercícios antigos são bons para a gente testar sempre a teoria, né? Praticamente aqueles exercícios de arma e fetui, né? Não tinha tanto exercício contextualizado como nós temos hoje. Os pontos A, B e C pertencem a uma circunferência de centro O e sabe-se que o segmento OA ele é perpendicular ao segmento OB e forma com BC um ângulo de 70 graus. Então, a reta tangente à circunferência no ponto C forma com a reta OA um ângulo de quantos graus? Então, o que a gente tem? Olha, vamos imaginar aqui, eu vou pegar o nosso segmento, um segmento aqui, mais ou menos o outro, como ele diz que é perpendicular, né? Mais ou menos de assim. Então, digamos que seja aqui assim, aqui estaria o ângulo de 90 graus, aqui está o A, por exemplo, aqui está o B, aqui está o O, e aí ele falou que o OC, vamos pegar aqui então o C um pouquinho mais para lá, para cá aqui, digamos que aqui seja o C, de modo que OC, né, melhor dizendo, né, que CB ou BC com a A forma um ângulo de 70 graus. Então, esse ângulo aqui é de 70 graus. É isso que a gente tem. E aí ele falou, ó, considere a reta tangente, vamos considerar a reta tangente no ponto C, seria essa reta aqui. E na hora que você for olhar para a reta OA, que é essa que eu vou marcar agora, pergunta que ele faz, quanto que vale esse ângulo aqui, ó. Que vamos chamar ele de alfa. É isso, é essa a ideia, é isso que a gente precisa encontrar. Olha só que interessante, né? Vamos lá. Primeira coisa, pessoal, se eu conectar aqui esse ponto, isso aqui é o raio da circunferência também. Se é o raio da circunferência, o que vai acontecer? Como aqui forma um ângulo de 90 graus, eu já sei, vamos puxar aqui em azul, que esse ângulo aqui é de 30 graus, é de 20 graus, perdão. Ele é de 20 graus, porque aqui eu tenho 70, 70 para 90, faltam 20 graus. E aí, como esse lado é igual a esse ângulo aqui também será um ângulo de 20 graus. Ok. E aí nós temos que esse ponto é um ponto de tangência. Se ele é um ponto de tangência, forma um ângulo de 90 graus com raio. Como eu já tenho 20, aqui só pode ser quanto? 70 graus. Aqui vale 70 graus porque também é um ângulo OPV. Então, ó, 70 mais 70 dá 140. Então, alfa é igual a 40 graus, que é o quanto falta para 180. Isso corresponde à alternativa correta, como sendo a alternativa D. Beleza, pessoal? Exercício bacaninha aqui, ó. Bora lá para o próximo. Esse aqui é da Universidade Federal do Espírito Santo. Ele fala, né? Na figura, os segmentos de reta AP e PD são tangentes à circunferência, ok? E o arco ABC mede 110 graus. E o ângulo CAD
mede 45 graus. A medida em graus do ângulo APD. Então, ele quer esse cara aqui de fora, vamos chamar ele de alfa. Estamos sempre chamando esses caras aqui de alfa, né? Então, o que a gente vai ter aqui? Bom, ele falou que esse ângulo aqui é um ângulo de 45 graus, então vamos anotar. E ele deu também que esse arco aqui inteiro, ele é um arco de 110 graus. Então, 110 graus. O que a gente sabe? Se ele é um arco de 110 graus, a gente tem, por exemplo, que esse daqui é o seu correspondente. Se ele é o correspondente, ele vale a metade. E a metade de 110 é 55. Então, esse cara aqui vale um ângulo de 55 graus. Beleza. E aí, se esse é um ângulo de 55 graus, o que a gente pode fazer? Eu posso, por exemplo, achar essa medida, né? Que ela mais é, se a gente for olhar, 45 mais 55, 45 mais 55, quanto que vai dar isso aqui? Vai dar 100. E então significa que esse ângulo aqui é do quê? É de 80 graus, porque eu estou dentro de um triângulo, é o quanto que falta. Ok. E aí, o que vai acontecer? Como ele é 80 graus, significa que essa medida aqui vale quem? Vale o dobro, ou seja, vale 160. Então, o que vai acontecer? Se a gente for considerar aqui o ângulo central, lembra o último resultado que a gente fez? Qual que era o último resultado? Ele dizia o seguinte, que esse ângulo mais o central é igual a 180. Então, ou seja, alfa mais o central aqui, pessoal, ele vai ser igual a 160. Então, alfa mais 160 é igual a quanto? A 180 graus. Por quê? Aqui é ângulo de 90 graus por causa do raio tangente, os pontos A e D são pontos de tangência. Então, alfa nada mais é que 180 menos 160, que é igual a quanto? A 20 graus. E aí a gente finaliza onde a alternativa correta é a alternativa B. Beleza? Bora lá então para o nosso próximo exercício. Bem, esse exercício aqui é um exercício do Mackenzie, né, de 98. Ele fala, na figura a seguir, os arcos QMP e MTQ medem respectivamente 170 e 130 graus. Então, qual é o valor do arco MSN? O que acontece? Vamos colocar aqui em vermelho o arco que tem QMP, que seria o arco maiorzão aqui, certo? De 170 graus que ele disse no enunciado. E aí eu vou considerar aqui, por exemplo, agora, esse arco, vamos colocar ele aqui em azul, este cara aqui, o arco de 130 graus. Beleza. Aí eu quero determinar a medida desse arco que eu zigue-zagueei aqui, né? É o MSN. O que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui, por exemplo, esse segmento MQ, né? Tá bom? Então, vou fechar ele aqui, porque o que eu vou fazer aqui? Vou fechar esse segmento. E aí, o que vai acontecer? Como esse arco aqui é de 130 e esse daqui é um ângulo inscrito correspondente a ele, então esse daqui, por exemplo, eu já sei que é a metade de 130, ou seja, vale 65. Então, eu já sei que esse ângulozinho aqui vale 65 graus. Beleza. Se esse ângulo é 65, para achar o MSN, bastaria, por exemplo, eu achar esse daqui. E para achar esse, eu posso, por exemplo, encontrar esse daqui. E esse a gente vai conseguir encontrar. Por quê? Como esse arco aqui é de 170, se a gente for olhar o correspondente, né, o complementar dele, podemos assim dizer, que é o quanto falta para 360. 170 para 360 falta 190 graus. Se vale 190 graus esse quanto falta, o que isso significa? Esse ângulo aqui é um ângulo inscrito desse ângulo que eu acabei de encontrar. Se ele é um ângulo inscrito, ele é metade. A metade de 190 é 95 graus. Então, aqui vale 95 graus. Se ali vale 95 graus, pessoal, o que vai acontecer? Esse ângulo aqui, que era justamente um dos que eu queria, ele vale o quê? É o suplemento dele. O suplemento de 95 é igual a 85 graus. Então, este cara aqui é de 85 graus. Aí acabou o exercício, porque esse ângulo que eu estou procurando, quanto que ele vale, né? Ele vale 180 menos 65 menos 85. Primeira coisa, né? 65 mais 85 vai dar quanto? Aqui fica 10, né? Aí 8, 14, 15 dá 150 graus. Então, isso aqui é igual a quanto? É igual a 30. Então, esse ângulo aqui é de 30 graus. Se esse ângulo é de 30 graus, o MSN é o dobro, né? Então, consequentemente, o NSM, ele é o dobro de 30, corresponde então a
60 graus. E aí a gente finaliza, onde a alternativa correta é a alternativa A. Beleza? Espero que você tenha acertado ele aí, hein? Bora lá para o nosso próximo exercício. Mais um exercício das antigas aqui, né? Só que esse aqui é rapidinho, é um exercício da FUVEST. Ele fala a medida do ângulo ADC, ou seja, quanto que vale esse ângulo aqui em cima, que eu vou chamar ele de alfa. Olha só, se eu, por exemplo, chamo esse cara aqui, né, que é o raio da minha circunferência, o que vai acontecer? A gente tem que aqui é 35, aqui vai ser 35 também. Se aqui é 35, esse aqui é um ângulo o quê? Ele é um ângulo externo desse triângulo, então ele vale o dobro de 35, ou seja, ele vale 70 graus. E aí vai acontecer o seguinte, se você perceber, a gente vai ter o quê? Esse arco aqui inteiro, já que é um semicírculo, ele vale quanto? Ele vale 180 graus, né? E aí, no caso, né, a gente já sabia, esse ângulo aqui central, ele vale 70 graus, porque ele é o dobro do 35. Até calculei aqui de modo desnecessário. Então, o que vai acontecer? O ângulo alfa, ele é um inscrito desse arco grandão ABC. Então, alfa, ele nada mais é que o ABC dividido por quem? Dividido por 2, ou seja, 180 mais 70 dividido por 2. Então, 180 dividido por 2 vai dar 90. 70 dividido por 2 vai dar 35, então mais 35 graus. Então, 90 mais 35 dá 125 graus, sendo que a alternativa correta é a alternativa A. Então, 125 graus, e aí a gente finaliza com a alternativa correta sendo a alternativa A. Bora lá fazer um exercício um pouco mais atual, um exercício da Unesp, aqui de 2017. Ele fala o seguinte, né? Uma peça circular de centro C e raio 12 centímetros está suspensa por uma corda alaranjada, perfeitamente esticada e fixada em P. Os pontos T e Q são pontos de tangência dos segmentos retilíneos da corda com a peça, e a medida do ângulo agudo TPQ é de 60 graus. Então, aqui é o ângulo de 60 graus. Ok. Aí a gente sabe que aqui são pontos de tangência, ele deu que aqui vale 12 centímetros, porque é o raio. Então, aqui também vale 12 centímetros, porque também é o raio, e nós temos aqui pontos de tangência. Desprezando-se a espessura da corda da peça circular e do gancho que a sustenta, calcule a distância de P ao centro C da peça, adotando π como sendo 3,1 e raiz de 3 como 1,7 nas contas finais. Calcule o comprimento total da nossa corda, tá bom? Então aqui é um exercício onde a gente precisa calcular o comprimento de uma corda, né, no fim das contas, fugir um pouquinho do que a gente tem, mas é interessante a gente trabalhar com esse tipo de exercício. Ó, vem comigo aqui. O que acontece? Ele deu, né, calcule a distância, né, primeira coisa, calcule a distância de P até o centro da peça, então ele quer essa distância. Essa aqui, pessoal, a gente pode, por exemplo, a gente já sabe, lembra que eu comentei com vocês que esse cara aqui, ele vai ser uma bissetriz, então a gente tem um ângulo de 30 graus. Eu posso, por exemplo, utilizar o seguinte, seno de 30. Por quê? O que é o seno de 30? Seno de 30 é o cateto oposto, que seria, no caso, o 12, dividido pela hipotenusa, que é o PC. E aí o seno de 30 vale quanto? Vale meio, então meio é igual a 12 sobre PC. Então significa que PC é o dobro de 12, ou seja, PC é igual a 24 centímetros. Então essa aqui é a resposta da primeira parte do exercício. Aí ele fala o seguinte, adotando π como sendo 3,1 e raiz de 3 como 1,7 nas contas finais, calcule o comprimento total da corda. O que a gente vai ter? Primeira coisa, pessoal, a gente sabe que esse ângulo aqui, como aqui é um ângulo de 30, esse cara aqui só pode ser 60, esse aqui também só pode ser 60 graus. Bom, se tudo isso aqui vale 60, significa que esse arco central aqui, ele vale quanto, né? 360 menos 120, que vai dar 240. 240 graus. Então, por exemplo, para eu calcular o comprimento total, eu preciso calcular o comprimento dessa corda aqui, que corresponde a um arco de 240 graus, regra de 3, né? A gente pode fazer 360 graus, está para 2 vezes π vezes o raio, 2πr, assim como 240 graus está para quanto? Vou chamar aqui de x. Posso, por exemplo, cancelar esses dois. A gente vai ter aqui, só vou fazer a multiplicação, 36x é igual a 2 vezes o π vezes o 12 vezes quem? O 24, tá bom? Então, quem que vai ser o x para a gente? Ele vai ser
2 vezes π vezes 12 vezes 24 dividido por 36. Eu posso olhar o 36 como sendo 12 vezes 3. Posso cancelar esse 12, 24 dividido por 3 vai dar 8. Então, no fim das contas, a gente ficou com o seguinte, né? 8 vezes 2 é 16, 16π. E aí ele pede para a gente, por exemplo, aproximar o π por 3,1. Então, isso aqui vai ficar 16, né? Eu falei 18, perdão. É 16 vezes 3,1. Então, essa é a primeira conta que a gente tem aqui. Agora, aqui, por exemplo, né? Eu posso utilizar um cosseno de 30 graus para achar, por exemplo, essa medida aqui, né? Usando o cosseno de 30, o que é o cosseno? É o cateto adjacente, que seria o PQ, dividido pela hipotenusa que eu acabei de encontrar, que no caso aqui ela vale 24. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, é igual a PQ dividido por 24. Então, significa que PQ, multiplicando em cruz aqui, vai dar 24 dividido por 2, vai ficar 12 vezes quem? A raiz de 3. Então, significa o seguinte, pessoal. Portanto, né, qual que vai ser o comprimento da corda aí? 16 vezes 3,1 mais 2 vezes 12 raiz de 3. Por que 2 vezes? Né? Porque eu tenho um aqui de cada lado. Então, a gente vai ter, né, 16 vezes 3,1, então vai mais 24 raiz de 3. Então, 16 vezes 3,1 mais 24 raiz de 3. Aí agora é só fazer conta, né? Então, isso aqui vai ficar o seguinte, 16 vezes 3,1, isso aqui vai ficar 0,6, 49,6, mais 24 vezes 1,7, né? 24 vezes 1,7, 40,8, mais 40,8. Então, por fim, né, qual é a resposta nossa? 49,6 mais 40,8. Então, isso aqui vai ficar 14, aí 10, 8, 9, 90,4. Então, isso daqui é igual a 90,4 centímetros. E aí a gente finaliza o nosso exercício. Bora lá fazer mais um. Este daqui é um exercício da FUVEST de 2009. Ele fala, na figura B, C e D são pontos distintos da figura de centro O e o ponto A é exterior a ela. E além disso, A, B, C e A, O, D são colineares. O AB é igual a OB, então AB é igual a OB, beleza. E COD mede alfa radianos. Nessas condições, qual é a medida do ABO em radianos? Ou seja, quanto que vale esse cara aqui, beleza? Vou chamar ele de X aqui, por exemplo. Então, o que a gente sabe, pessoal? A gente vai ter o seguinte, tudo isso aqui é raio da circunferência, então o raio está aqui também. Se a gente for pensar, se eu chamar, por exemplo, esse cara aqui de um Azinho, esse aqui vai ser um Azinho também, aí aqui a gente sabe que vai ser 2Azinho, e aí aqui também vai ser 2Azinho, e aí a gente tem que alfa nada mais é que 2Azinho mais A, ou seja, alfa é igual a 3 vezes o Azinho, tá bom? Porque o alfa é um ângulo externo, então ele é este ângulo aqui, mais esse ângulo aqui de fora. Então, alfa é igual a 3A. Sabemos que 2A mais x é igual a 180 graus, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui que o ângulo, né, de 2A ele é igual a 180 menos x, então A é igual a 90 menos quem? X sobre 2, tá bom? Ele é 90 menos x sobre 2. Então, se a gente for vir aqui, alfa ele é igual a 3 vezes 90 menos x sobre 2. Então, isso aqui vai ficar alfa é igual a 270 menos 3x sobre 2. O nosso objetivo é encontrar o valor de x, né? Então, se eu multiplicar todo mundo por 2 aqui, então a gente vai ter o seguinte, vai ficar 2 alfa é igual a 270 vezes 2 menos 3x. E aí, se eu trouxer 3x para cá, ele vai ser igual a 270 vezes 2 menos quem? O 2α. Se eu dividir todo mundo por 3, quem vai ser o x? 270 dividido por 3 vai dar 90, tá certo? Então, vai ficar 90 vezes 2 menos quem? 2α
sobre o 3. E aí, no caso, o meu x, 90 vezes 2 é 180, que em radianos isso corresponde a π menos 2α sobre 3. Esse aqui foi o jeito que eu achei, né? Parece que deu trabalho aqui, mas foi o jeito que eu consegui chegar na nossa resposta, que no caso a alternativa correta é a alternativa C. Bora lá para mais um exercício. Esse exercício aqui ele fala o seguinte: no plano, a circunferência C1 e C2, cuja medida dos raios são respectivamente 4 e 1 centímetros, tangenciam-se exteriormente e são tangentes a uma reta R em pontos distintos. Uma terceira circunferência C3, exterior a C1 e C2, cuja medida do raio é menor do que 1 centímetro, tangencia a reta R e as retas C1 e C2, e a circunferência C1 e C2, perdão. Nessas condições, a medida do raio dessa circunferência C3 é... Esse é um exercício clássico que a gente tem, né? Ele não traz, né, sempre o desenho. No caso aqui eu fiz o desenho para a gente entender a dinâmica do exercício. O que a gente sabe aqui? Se eu descer esse ponto aqui, nós sabemos que ele vale 4 porque ele é o raio da circunferência maior. E esse cara aqui, ele vale 1. Então, por exemplo, essa distância aqui, ela nada mais é que a distância, né, que é a medida da soma dos raios. Então, 1 mais 4, que vai ser igual a 5. Se eu puxar aqui, pessoal, o que vai acontecer? A gente vai ter o seguinte: esse cara aqui, ele é igual a 3, porque aí eu tiro uma medida. Então, aqui forma um ângulo de 90 graus. Eu tenho o triângulo 3, 4, 5. Porque aqui 5, aqui o 3, esse aqui necessariamente tem que ser 4. O que significa? A distância entre os pontos de contato das duas circunferências iniciais C1 e C2 é de 4 unidades. Ok. O que eu vou fazer? Eu quero determinar essa medida que eu vou chamar de R. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou puxar esse cara aqui para cá, eu vou puxar esse aqui para cá, aqui forma um ângulo de 90 graus. Então, vai ter o seguinte: se você for perceber, isso aqui vale 1, isso aqui vale R, então nós temos um triângulo que aqui vale 1 mais R, tá certo? Então, toda essa medida aqui vale 1 mais R. Essa medida aqui, pessoal, ela vale quanto? Vale 1 menos R. Então, a gente tem o seguinte: tem um triângulo onde um lado vale 1 menos R, tem uma hipotenusa aqui que vale 1 mais R, e aí nós temos essa medida que eu não sei, que eu vou chamar ela de x, tá bom? Então, vamos chamar essa daqui de x. Depois, pessoal, a gente vai fazer a mesma ideia. Eu vou pegar aqui e vou trabalhar com esse triângulo grandão aqui em cima. Por quê? O que vai acontecer? Vamos lá, de novo. A gente tem que essa hipotenusa maior aqui, ela vai ser 4 mais R. Então, eu estou criando um novo triângulo, 4 mais R. Aí eu tenho que essa medida que eu desci aqui, ela vai ser 4 menos R. Então, 4 menos R. E aí, se eu fechar aqui, nós temos aqui essa medida aqui de baixo como sendo 4 menos x. 4 menos x. Então, no fim das contas, nós temos esses dois triângulos retângulos para trabalhar. Isso vai dar bom, né? Porque duas equações com duas incógnitas vai conseguir resolver. O objetivo nosso é encontrar o R. Se eu utilizar Pitágoras aqui, a gente vai ter que 1 mais r ao quadrado é igual a 1 menos r ao quadrado mais x ao quadrado. E a mesma coisa aqui. 4 mais r ao quadrado é igual a 4 menos r ao quadrado mais 4 menos x ao quadrado. Beleza, então agora é conteira, né? Então o que vai acontecer aqui? Vai ficar 1 mais 2r mais r ao quadrado é igual a 1 menos 2r mais r ao quadrado mais x quadrado. Beleza. Aqui vai ficar o seguinte, vai ficar 16 mais 8r mais r ao quadrado igual a 16 menos 8r mais r ao quadrado, e aí mais o 4 menos x ao quadrado. Vou deixar para fazer essa continha ali depois, tá bom? O que a gente pode fazer? Ó, por exemplo, aqui eu posso cancelar o r ao quadrado, posso cancelar o 1, posso cancelar o r ao quadrado, posso cancelar o 16. O que vai sobrar para mim? Se eu levar esse cara para cá, 2r ao quadrado mais 2r ao quadrado, então 4r ao quadrado é igual a x ao quadrado. Essa é a primeira informação que a gente tira. Aqui, mesma coisa, ó, eu vou ter aqui 16r ao quadrado, 4r, né? Não sei porque eu coloquei ao quadrado. Aí aqui, 8r mais 8r vai ficar 16r é igual a quanto? A 4 menos x ao quadrado, tá bom? Então, é isso que a gente tem. Daqui a gente tira que x é igual a 2 raiz de r, tá certo? Extrair a raiz.
E daqui a gente tira aqui 4 menos x, ele vai ser igual a 4 raiz de quem? De r. Se eu isolar o x aqui, a gente vai ter o seguinte, que x ele é igual a quanto, né? A 4 menos 4 raiz de r. Vou comparar os dois. Então, a gente vai ter 2 raiz de r igual a 4 menos 4 raiz de r. Então, se a gente for jogar para cá, a gente vai ter o quê? 4 mais 2 vai ficar 6 raiz de r é igual a 4. Então, a raiz de r é igual a 4 sobre 6, que é a mesma coisa que 2 terços. Se eu elevar ao quadrado, r vai ser igual a quanto? A 4 nonos. E aí a gente finaliza o nosso exercício com a alternativa correta sendo a alternativa C. Beleza? Então aqui é um exercício clássico, mas um exercício bacana que a gente tem a respeito de circunferências de raio. O que eu utilizei praticamente aqui, né? Eu utilizei apenas a ideia de ponto de tangência, né, que forma ângulos de 90 graus, que é bem importante isso, e que circunferências tangentes exteriormente, beleza? Beleza, então pessoal, é isso. Espero que você tenha gostado da nossa aula, espero que você tenha entendido. Para muitos é uma aula básica, né? No caso, uma aula que a gente não tem tantos exercícios, a gente utiliza mais os exercícios de ponto de tangência, mas de qualquer forma eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Curta aí, comenta, compartilha e a gente se encontra no próximo vídeo.